Ele estava cansado de tentar. As cicatrizes das relações anteriores haviam transformado seu coração em um terreno árido, onde a esperança de encontrar um novo amor quase não conseguia germinar. Os dias se arrastavam e as noites, embora silenciosas, pareciam gritar para ele um lembrete constante da solidão. Mesmo assim, havia algo que ele nunca conseguia abandonar completamente: sua fé. Ainda orava, mesmo que com a alma pesada, pedindo a Deus que, se o amor verdadeiro ainda estivesse reservado para ele, que desse algum sinal. Contudo, ele não esperava que Deus respondia de maneira tão sutil. Tudo começou em uma manhã comum. Era um daqueles dias em que o peso do mundo parecia recair ainda mais sobre seus ombros. Ao caminhar até o café que frequentava há anos, ele não imaginava que algo fora do normal poderia acontecer. Mas aconteceu. Uma mulher estava lá, sentada sozinha, como se o estivesse esperando. Ele a conhecia de vista, pois cruzavam seus caminhos ocasionalmente, mas até então, ela era apenas uma figura no fundo do seu cotidiano. Ela sorriu para ele, e naquele instante, algo mudou. Não foi o tipo de sorriso que você encontra todos os dias, daqueles que parecem educados e vazios. Era um sorriso profundo, que carregava uma sinceridade que ele não via há muito tempo. Ele se sentiu desconcertado e, mesmo sem saber o porquê, se aproximou e puxou uma cadeira. Eles conversaram sobre coisas simples, mas aquela conversa foi como um bálsamo para sua alma cansada. Havia algo nela que ele não conseguia explicar. Não era um sentimento arrebatador, mas sim uma tranquilidade, como se ele estivesse exatamente onde deveria estar naquele momento. Os dias seguintes trouxeram mais encontros inesperados. Ela parecia surgir em momentos que, de alguma forma, se encaixavam perfeitamente no que ele precisava. Quando ele estava estressado com o trabalho, lá estava ela com palavras calmas e uma presença serena. Quando ele estava frustrado com a vida, era ela quem, de maneira quase imperceptível, o fazia sorrir de novo. Ele começou a questionar se aquilo era uma coincidência ou se Deus estava tentando lhe dizer algo. As orações que antes eram feitas com tanto desespero agora se tornaram mais suaves, e ele começou a se abrir para a ideia de que talvez Deus estivesse respondendo seus pedidos, mas de uma maneira que ele não havia previsto. Apesar disso, ele ainda hesitava. A última coisa que queria era se deixar levar por ilusões. Seus medos vinham à tona, lembrando-o das decepções do passado. Como confiar em algo que parecia tão bom, mas tão sutil? Ele buscou mais sinais. Pediu a Deus que fosse claro, que lhe mostrasse de uma forma incontestável que aquilo era real. E Deus respondeu. Não com trovões, nem com milagres impressionantes, mas com pequenas ações, com gestos diários que vinham dela. Era como se cada palavra e cada gesto dela estivessem sendo guiados por algo maior. Uma noite, enquanto ele estava prestes a se deitar, o telefone tocou. Era ela, dizendo que só queria saber como ele estava, pois havia sentido que ele estava pensativo naquele dia. Era algo simples, mas aquela ligação o atingiu de maneira diferente. Ele se deu conta de que há muito tempo ninguém se importava assim com ele. Ele não conseguia mais negar. Os sinais estavam ali o tempo todo. Deus estava lhe mostrando, através dela, o que era o amor verdadeiro. Ele lembrou-se de uma passagem bíblica que há tempos não vinha à sua mente. Provérbios 3, do verso 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Naquele momento, ele percebeu que estava tentando compreender tudo por conta própria, baseando-se em suas inseguranças e medo, ao invés de confiar que Deus estava no controle de cada detalhe. No dia seguinte, ele tomou a decisão de se permitir sentir, de abrir o coração para a possibilidade de um novo amor. Quando ele a encontrou, decidiu que não poderia mais negar a si mesmo. Durante a conversa, sem perceber, começou a falar sobre o quanto ela havia sido importante em sua vida nas últimas semanas e o quanto aqueles pequenos gestos haviam tocado sua alma. Ela, surpresa, disse que não fazia ideia do impacto que causava nele,
pois suas intenções eram apenas ser quem ela era, sem pretensões. Naquele instante, ele entendeu o último e mais importante sinal que Deus lhe dava. O amor verdadeiro não é algo que você encontra apenas na grandeza ou nos gestos marcantes. O amor de verdade se revela nas entrelinhas, nos sorrisos sinceros, nas palavras ditas no momento certo, nos gestos silenciosos de cuidado que muitas vezes passam despercebidos. Deus havia respondido suas orações de maneira tão simples e ao mesmo tempo tão grandiosa, mostrando que o verdadeiro amor não é gritado, mas sussurrado no coração. A grande verdade que ele descobriu é que Deus não só havia colocado uma pessoa amorosa em sua vida, mas também o ensinou a perceber o valor das pequenas coisas, da constância e da serenidade, que são os verdadeiros sinais de que alguém nos ama de verdade. Moral da história: a vida muitas vezes nos apresenta desafios que testam a nossa fé e a nossa paciência. Quando se trata de amor, especialmente, parece que essas provas podem ser ainda mais dolorosas. Há momentos em que nos sentimos perdidos, sem saber se ainda há esperança para encontrar alguém que verdadeiramente nos ame. O coração já machucado começa a duvidar se existe uma pessoa que nos ame pelo que somos, com nossas falhas, cicatrizes e imperfeições. A dor de tantas decepções, de amores que não foram correspondidos ou que terminaram em sofrimento, pode nos deixar desanimados e cegos para os sinais que Deus coloca em nosso caminho. Mas a verdade é que o amor, quando vem de Deus, não chega de forma avassaladora ou grandiosa. Ele não surge acompanhado de fogos de artifício ou gestos extravagantes. O verdadeiro amor se revela em pequenos detalhes, gestos sutis e muitas vezes no silêncio. Deus nos mostra, através de sinais, o caminho para o amor, mas muitas vezes estamos tão distraídos ou focados em nossas expectativas e ideias preconcebidas que deixamos de enxergar. A grande chave para reconhecer o verdadeiro amor é abrir os olhos do coração e confiar plenamente em Deus. Como diz Provérbios 3, do verso 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes, estamos tão presos ao passado, às dores que nos marcaram, que não percebemos que Deus está nos preparando para algo novo, algo maior. Pode ser que em nossa caminhada surjam pessoas que já demonstram sinais de carinho e cuidado, mas por estarmos focados naquilo que achamos que o amor deveria ser, acabamos ignorando esses sinais. O amor verdadeiro não precisa de grandes declarações, de juras eternas ou de momentos épicos. Ele se manifesta nos pequenos gestos de atenção, nas palavras de apoio e no simples fato de alguém estar presente quando mais precisamos. O amor genuíno é, acima de tudo, paciente e generoso. Ele não exige perfeição, mas nos aceita como somos. Ele nos traz paz e não ansiedade, nos faz crescer e não nos diminui. E, principalmente, ele é um reflexo do amor de Deus por nós. Como diz 1 Coríntios 13, do verso 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quantas vezes, por medo de sermos vulneráveis novamente, deixamos de nos abrir para as pessoas certas? Quantas oportunidades de amor deixamos escapar porque estávamos esperando por algo que não condiz com a realidade? Deus age de maneiras misteriosas, e os seus planos para nós nem sempre são fáceis de entender à primeira vista. Ele conhece o nosso coração, sabe das nossas dores, das nossas lutas internas, e é justamente nessas áreas que Ele quer trabalhar, curar e renovar. Muitas vezes, a pessoa que Ele coloca em nossas vidas vem para nos ajudar nesse processo de cura. É alguém que, assim como nós, também tem suas próprias batalhas, mas que com amor e paciência está disposta a caminhar ao nosso lado.
A palavra de Deus nos ensina que o amor é uma jornada, não é algo que surge de uma hora para outra, sem esforço, sem dedicação. O Salmo 37, verso 4 diz: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Quando colocamos nossos desejos e sonhos nas mãos de Deus, Ele, em seu tempo perfeito, nos guia para o que realmente precisamos. Pode ser que aquilo que o nosso coração anseia esteja mais perto do que imaginamos, mas precisamos aprender a confiar em Deus e deixar que Ele conduza nossos passos. Por isso, o conselho é: não se apresse, não se deixe levar pelas frustrações do passado ou pelo medo do futuro. Confie em Deus e abra os olhos para os pequenos sinais que Ele coloca em seu caminho. O verdadeiro amor, aquele que vem de Deus, é calmo, constante e traz consigo a paz que só o Senhor pode dar. Quando você menos esperar, Deus mostrará que a pessoa certa estava ali o tempo todo, esperando o momento certo para que você estivesse pronto para reconhecê-la. O Salmo 37, verso 4 diz: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Quando colocamos nossos desejos e sonhos nas mãos de Deus, Ele, em seu tempo perfeito, nos guia para o que realmente precisamos. Pode ser que aquilo que o nosso coração anseia esteja mais perto do que imaginamos, mas precisamos aprender a confiar em Deus e deixar que Ele conduza nossos passos. Por isso, o conselho é: não se apresse, não se deixe levar pelas frustrações do passado ou pelo medo do futuro. Confie em Deus e abra os olhos para os pequenos sinais que Ele coloca em seu caminho. O verdadeiro amor, aquele que vem de Deus, é calmo, constante e traz consigo a paz que só o Senhor pode dar. Quando você menos esperar, Deus mostrará que a pessoa certa estava ali o tempo todo, esperando o momento certo para que você estivesse pronto para reconhecê-la. O amor verdadeiro pode não ser perfeito aos olhos do mundo, mas ele é exatamente o que precisamos para crescer, para nos fortalecer e para nos aproximar ainda mais de Deus. Ele nos lembra que, acima de tudo, somos amados por um Deus que nos conhece profundamente e que sempre deseja o melhor para nós. Então, se você está esperando por um sinal, talvez seja a hora de olhar para dentro e perceber que Deus já está agindo. Ele já preparou o caminho. Basta confiar, abrir o coração e estar atento aos sinais que podem vir de onde você menos espera. Eu sou o Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Rick Olli Reflexões. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu a criei com muita dedicação e carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Rick Olli Reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.